Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, em outras versões, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Podemos assentar, irmãos? Tem umas anotações aqui, parece ser grande, mas não é. É porque tem algo aqui que eu quero passar para os irmãos no final dessa mensagem. Que para decorar isso aqui é só um estudioso muito forte mesmo. Isso. Porque são 66 livros da Bíblia, a gente conhece todos, mas na sequência tem que ter um QI muito bom, né? Muito bom mesmo para decorar tudo isso. Então eu trouxe escrito para os irmãos entender depois a importância da Bíblia, né? Eu sempre digo aos irmãos que o evangelho que nós pregamos, ele é o evangelho quadrangular, não a placa de uma igreja, de um ministério, não. Os irmãos aqui devem lembrar o evangelho quadrangular da Bíblia. É Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, quando alguém perguntar para você por que você é crente, tem pessoas que não conhecem esse evangelho que eu acabei de ler, e ele vai dizer para você assim: eu sou crente porque lá na minha igreja Jesus prospera, faz a gente ficar bem financeiramente, abre porta de emprego, né? É errado? Não, Jesus faz realmente isso, né? Mas essa não é a base do evangelho. O evangelho, a base dele não é uma teologia da prosperidade. Isso surgiu de 2000 para cá. Até 2000, quem é crente, servo de Deus, de 2000 para trás, de 2000, 99, e assim vai indo, né? Os mais anciões que já servem a Deus sabem que até 2000, ano 2000, se falava muito sobre a vinda de Cristo. Não existia teologia de prosperidade. Parece assim, eu me lembro como se fosse hoje, já falei isso aqui, mas volto a falar. Parece que quanto mais simples era o terno do pregador, mais ele tinha certeza que Deus ia usar ele. Então, imagina eu hoje com aquele terninho xadrezinho, mas não é um xadrezinho de hoje, bonitinho, o pessoal usa, não. Era o mais simplesinho, eu fazia questão de ir lá comprar até no brechó, aquele mais batidinho, porque eu achava que quanto mais simples eu estivesse, Deus teria o poder de me usar mais. E todas as pregações que nós pregávamos era baseada na vinda de Cristo. O povo era tão crente, irmão, tão crente. Eles acreditavam tanto na vinda de Cristo, que quando iam orar, milagres extraordinários aconteciam. Extraordinário. Acontece ainda, pastor? Acontece. Nós temos um milagre aqui, na nossa frente, né, irmã Luciana? Deus falou comigo aqui no altar esses dias, e a irmã estava na cadeira de rodas. E eu falei assim: Jesus, eu sou pastor da igreja. Se eu levantar ali e orar aqui, toda a igreja vê, vai que o Senhor me prova, né, e não faz nada. E eu fiquei com medo. Mas eu não deixei de ouvir a voz de Deus, eu conversei com a irmã, e eu peguei o óleo, ungi a serva de Deus, e depois a irmã veio testemunhar para mim que daquele dia para frente, ela não precisou mais da cadeira para vir para a igreja. Deus fez um milagre. Hoje ela está com aquela, como é que chama, bengalinha mesmo, irmã?
E nós acreditamos que ainda poderá soltar até a bengala. Aleluia. Quem viu a serva de Deus há alguns anos atrás, quando nós fomos visitar, né, irmã? Acamada, não conhecia ninguém lá. Deus deu uma visão, uma revelação para minha companheira, mostrou ali muitas coisas, tá? Oramos, ungimos a casa, e hoje a serva de Deus está aqui, adorando a Deus, glorificando a Deus. Então, Jesus, ele faz acontecer, né? Se nós fôssemos bater um raio-x no meio do povo, né? Nós vamos ver vários irmãos aqui que teriam testemunhos para contar o que Deus fez. Porém, eu sempre me preocupei com o evangelho quadrangular na igreja. E eu queria assim que os irmãos sempre, nas suas orações, orassem e dissessem: Deus, abre o meu entendimento, me dê sabedoria para servir ao Senhor, crendo naquilo que a Bíblia diz. Jesus fala, um dia você era um mundano. Se a gente analisar aqui e fosse falar, tem pessoas que eram alcoólatras, tem pessoas que eram viciadas nas drogas, tem pessoas que eram bandidos, tem pessoas que tinha carta branca da polícia e dos bandidos, qualquer um que encontrasse era para meter fogo e matar. Mas um dia ouviu a palavra e Jesus salvou, tirou de um charco de lodo, colocou num lugar como esse. Aí vale a pena até fazer um entre parênteses e dizer assim: lembra sempre de onde Deus te tirou. Nunca deixe o espírito de exaltação entrar dentro de você e você se achar melhor do que o teu irmão, você se achar melhor do que a tua irmã. Nunca deixe o espírito de exaltação entrar em você, obreira do Senhor, e querer colocar na tua cabeça que você prega melhor que fulano, melhor que cicrano. Não, irmão. A Bíblia diz que Deus dá os dons aos seus filhos para conforme a necessidade da igreja. Se Deus hoje resolver te dar um dom de maravilha, é porque Ele quer honrar a sua igreja e exaltar o nome daquele que é o dono dos dons. Levante a mão para o céu. Jesus Cristo é o dono dessa igreja. Jesus Cristo é o dono da tua vida. Jesus Cristo é o dono daquele dom que você está pedindo. E eu quero te profetizar nesta noite, se você acreditar com todo o coração e dizer: Senhor, esse dom que eu quero não é para ser melhor do que ninguém, é para que o teu nome seja glorificado. Eu já profetizo dizendo: então recebe esse dom nessa noite e começa a colocar em prática. Aleluia. Então até 2000, irmão, era pregado muito. Se tivesse carona, a gente ia para a igreja. Se não tivesse carona, a gente ia para a igreja do mesmo jeito. Eu cansei com na minha companheira, nós andávamos mais de 7 quilômetros a pé e ainda empurrando o carrinho da criança. E quando ele cresceu, na cacunda, andando, subindo e descendo o morro, cantando: subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz. E chegava na igreja, quando terminava o culto, às vezes alguém queria dar carona e nós dizíamos: não, não, nós volta a pé mesmo. E nós voltávamos o morro de novo, irmão, glorificando o nome do Senhor. Era fantástico. Sabe por quê? Porque dentro do coração existia a esperança. Ele vem. Ele vem. Quando Ele vier, Ele precisa me encontrar firme na tua presença. Ele vem, e quando Ele vier, eu preciso estar do mesmo jeito. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Tem bastante coisa na despensa, Jesus. Eu te glorifico e te exalto. Ele vem. Não tem nada na despensa, Senhor, mas Ele vem e eu continuo te glorificando, Senhor. A murmuração não pertence para aquele que ama a Deus de verdade. Se nós amamos ao Senhor de verdade, dentro de nós existe uma fonte de água viva que fica
fica jorrando. E eu pergunto com toda a empolgação nessa noite, essa fonte de água viva está jorrando dentro de você nessa noite? Se está jorrando, abane a mão para cima e vai dizendo glória e aleluia. Ah, pastor, não estou sentindo nada dentro de mim a jorrar. Então aproveite a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra do Senhor. Enquanto eu prego aqui a palavra de Deus, eu sou profeta nessa casa para dizer: essa água vai jorrar, você vai começar a sentir essa água dentro de você. Qual é essa água, pastor? Jesus falou para a samaritana: a água que eu lhe der, lhe dará vida, e não somente nessa vida aqui, vai te levar para a vida eterna. Sabe quem está precisando? A gente voltar a ter aquele amor por Jesus, irmão. Glória a Deus. Ah, hoje é Santa Ceia, mas se não der, eu tomo mês que vem. É, Deus. Aleluia. Hoje é Domingão de Jesus. Ah, mas sabe, eu não posso faltar naquele aniversário, sabe? A pessoa é muito importante para mim, mais até que Jesus, sabia? Eu vou lá, comemoro com meu parente, com meu amigo, com meu irmão. Aí domingo que vem é Domingão de Jesus de novo. E quem garante para você que eu vou estar aqui amanhã? Quem garante para você que você vai estar aqui amanhã? Então a Bíblia diz no livro de Apocalipse: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Comece a dar lugar para o Espírito de Deus. Quem já ouviu falar que Jesus ressuscitou aí? Amém. E quem acredita que ele ressuscitou? Amém. Pergunta para o irmão, vamos, veja a reação dele. Pergunta aí: você acredita que ele ressuscitou mesmo? Você acredita que ele ressuscitou mesmo? Glória a Deus. Você acredita, irmão, que Jesus ressuscitou? Você acredita, irmão? Você acredita, Janaína, que Jesus ressuscitou? Glória a Deus. E sabe o que é interessante, irmão? Que ele ressuscitou. E ele apareceu para os discípulos. Aí ele olhou para os discípulos assim, igual estou olhando para você, e diz assim: fique triste não. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Aí a minha mente pensativa, a minha mente fértil, eu fico pensando: será que Jesus está sentado aqui nessa cadeira? Ou será que ele está aqui? Ou será que Jesus está dando um abraço aqui na mão Raquel agora? Ou será que Jesus chegou aqui no meu lado e está aqui dando um abraço nele também? Aonde que Jesus está aqui? Ele está indo teu lado? Ele está indo teu lado? Glória a Deus. A pergunta é: aonde ele está? Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Aleluia. Irmão, foi 40 dias que ele andou aqui após ressuscitado. Então Jesus. 40. Aí ele deu uma ordem aqui, aonde nós lemos. Isso aqui, ó, esquece. Nem entrei, esquece. Ele deu uma ordem: fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O que eu tenho que fazer em Jerusalém? Eu vou para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém, irmão. Fica ligado. Eu estou em Jerusalém. Você viu lá aquele irmão? Misericórdia. Deus, é para isso que Jesus mandou ficar em Jerusalém, irmão? Falar mal da vida alheia, foi para isso? E por que muita gente fala? Pensa comigo aqui. Fala mal da vida alheia. E depois ele diz assim: que culto ruim. Não se
senti nada nesse culto, meu Deus do céu. Será que o pastor vai vir com aqueles cajados de novo? Eu acho que eu não vou no culto não. O pastor na Santa Ceia passada estava cruel. Vai que nessa ele está assim de novo. Ai, Jesus. Será que alguém está pensando isso de mim, irmão? Eu acho que não, né? Eu acredito que não, né? Quem é que pode dar glória aqui essa noite? Quem é que pode dar glória aqui essa noite? Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Ele falou hoje aqui. Ele falou hoje aqui que vai dar um brado aqui na vida de alguém. Quem é que está pronto para receber? Quem é que está pronto para receber? Pode levantar a mão e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está na casa. Eu sei que o Senhor está na casa. E eu quero receber. Eu quero receber. Ficar em Jerusalém. Certo, foi para isso aqui, ó. Senhor, eu quero ser o homem mais rico dessa cidade. Eu quero ser a mulher mais poderosa dessa cidade. Será que foi para isso, irmão? Vou te revelar um pouquinho então. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de pó. Aleluia. Glória a Deus. Pergunta de novo aí, pergunta para ela ali, pergunta para ela aí, pergunta para ele aí, pergunta para quem está ao teu lado. Você ainda tem desejo de receber poder de Deus? Você ainda tem desejo de receber poder de Deus? Porque aquele que prometeu enviar poder, ele ainda continua dizendo: eu te dou poder, eu te dou poder para pisar serpente, para pisar escorpiões, para falar em línguas estranhas, para colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Ele está aqui dizendo: eu te dou poder, eu te dou poder, eu te dou poder, eu te dou poder. Quem é que quer receber poder? Quem é que quer receber poder? Eu te dou poder, eu te dou poder, eu te dou poder, mas fica em Jerusalém e faça aquilo que eu mandei fazer. Meu Deus, aleluia. Será, irmão, que nós vamos precisar ficar vendo anjo toda hora? Para a gente criar um pouco de dedicação àquilo que está escrito. Não, hoje eu não vou fazer porque o anjo não foi ali em casa. Para disso, irmão. Não, hoje eu não vou fazer nada porque faz um mês, faz 5 meses que Jesus não usou ninguém para falar comigo. Para com isso, irmão. Uma mensagem para quem pensa assim: não vou porque faz tanto tempo que Deus não fala comigo. Guarda isso para você agora, hein? Senhor, eu dobro o meu joelho. Se o Senhor não quiser falar comigo, não tem problema não. Mas a partir de hoje eu quero que o Senhor use a minha vida para falar com alguém. Eu quero que alguém seja abençoado por causa de mim. Eu quero sair da igreja, Senhor. Se a igreja tiver no fogo puro, eu vou sair dando glória. Se a igreja não tiver muito no fogo puro, eu ainda vou continuar no glória. Eu vou continuar no glória. Eu vou continuar no glória. A igreja precisa voltar a ser avivada. Deus te chamou para ser avivado. Alguém precisa ser influenciado pela gente. Alguém precisa olhar para nós e dizer: eu quero ser crente igual aquele irmão. Eu quero ser crente igual aquele irmão. Está difícil, não está? Não, está difícil, não. Ninguém mais está querendo ser crente igual muita gente, não. Não quer. 10 dias, irmãos. Jesus subiu. Aí quando ele está subindo, 40 dias depois da ressurreição, ele está subindo. Agora nas nuvens. Isso aqui é para crente, irmão. Jesus. Não, se tiver alguém que não é crente aqui, não acredita nesse negócio, não. Jesus subiu, irmão. Pensa. Subindo. Agora ele está sendo recebido entre as nuvens. Glória a Deus. Crente é louco, né? Crente é doido, irmão. Crente é doido. Meu Deus. Mas a doidura do crente é mais sábia do que a sabedoria dos homens desse mundo.
Quando você abre a boca para dizer, vai acontecer exatamente assim. De repente você olha, está acontecendo exatamente assim. Aleluia. Glória a Deus. Sua boca tem um poder que você não tem ideia. Deus é bom. Deus é bom. Eu poderia entrar numa margem aqui só para falar sobre a nossa língua, o poder que ela tem. Mas eu vou te dizer um negócio. Deus maravilhoso. Passando prova, alguns irmãos que sabem disso, para nós já nem entrar muito além. Eu quero dar glória hoje aqui. Aleluia. Glória. Estou cansado de comer ovo, minha benção. Jesus. Comprei umas galinhadas lá, irmão. Cada 15 dias eu matava as 15, e as outras 15 já ia crescendo. 3 meses ia todo mundo lá para faca. E as outras iam ficar botando. Um dia eu falei assim, eu fiquei nervoso com o inferno, né? Nervoso com o inferno. Olhei para ela assim e falei assim, hoje nós vamos comer picanha, mulher. Ela, tá bom. Meio-dia, cadê a picanha? Deus deixou para de noite. Poder da língua, irmão. Chegou a noite, cadê a picanha? Deus deixou para o café da manhã. Mas a minha confiança estava, Senhor, vai acontecer. Aleluia. No outro dia de manhã alguém me encontra e diz, meu amado, pois não, me perdoa do quê? Meu filho mandou te entregar um dinheiro para você comprar uma carne, uma mistura no mercado, e eu não trouxe para você ontem, era para ter trazido na hora do almoço, está aqui. Olhei para ele e disse, quem falhou foi ele, Deus não falha. Aleluia. O dinheiro veio para mim comer picanha ontem. Mas o homem falha. Sabe por que a bênção não chegou na tua mão ainda, irmão? Às vezes tem alguém atrapalhando. Jesus. O mistério aqui, irmão. Deus, glória. Aleluia. Olha o mistério aqui, ó. Quem lembra do mistério? Ei. Falhou aqui, irmão. Reserva. Agora o inimigo não vai mais atrapalhar o nosso culto, não, irmão. Acaba a bateria, fica 5 minutos, 10 minutos parado. Não, agora não. Acabou aqui, opa! Jesus está subindo e eles estão pensando o que será, irmão? O que você pensaria? Usa a tua mente criadora aí, o que você pensaria? Alguém está 3 anos e meio falando algo a você, te fazendo promessas. De repente esse alguém morreu. Mas ele havia prometido que ia ressuscitar. E agora na ressurreição, ele fica 40 dias. E depois nos 40 dias, ele vai subindo e vai sendo recebido pelas nuvens. O que você pensaria? Deus. Acabou tudo. Não vai cumprir mais nada. Porque se você olhar a história, você vai ver que quando Jesus foi morto, os discípulos se esparramaram todos. Jesus. Mas eles guardaram uma palavra. Quando de repente vem 2 anjos ao encontro deles e diz assim, ó, varões galileus, não fique triste. Aleluia. Do mesmo jeito que você viu ele subir, ele vai descer. Aleluia. Ah, irmão, ele vai descer, irmão. Essa é a esperança do crente, irmão. Quando a pessoa não consegue ficar num lugar, ele até quer, irmão, ele tem chamada. Aí o inimigo fica cutucando as ideias dele. Sai do ciclo de oração. Sai da mocidade. Isso não vai dar em nada. Ah, irmão, claro que vai, irmão. Lá na frente, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ah, para de ser obreiro. Vai dar em nada isso aí não. Vamos renovar nossa mente? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ó, conselho para você aqui hoje, ó. O que o diabo está dizendo que é para mim sair? Eu sei. Deus vai me dar um lugar de honra nesse grupo, e o diabo sabe disso, ele quer que eu saia. Se eu sair, eu vou contra aquilo que Deus falou comigo, e eu vou perder a minha bênção. Ó, o dedinho, Não, Satanás, perdeu mais uma vez, que eu não vou sair.
desanimado, sou obreiro agora, sou obreiro. Estou desanimado. É ilustração, viu, irmão? Mas não está acontecendo, não. Espera, né? Vou parar. Jesus. Não dá não, viu? Eu não consigo pregar. Puxa, eu não consigo receber aquele dom que eu quero. Eu não consigo nem orar direito. Aí eu dago, ó. Eu vou parar. Eu vou chegar no pastor, vou dizer, pastor, não dá mais. Aí a sabedoria do obreiro agora, ó. Satanás, você está enganado. Aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não passam. Se estava ali fora jogando dardo, irmão, pode ter certeza, mas saiu correndo debaixo de bola de fogo, porque os obreiros pegou essa palavra. Quem é que pegou essa palavra aí? Faz assim com o diabo: não, Satanás, foi Deus que me escolheu, Alguém olhou para mim um dia e disse assim: te dou 5 mil, te dou carro, tanque cheio, te dou agenda para o mês inteiro, para a esposa e para você também, para você simplesmente mudar aquela praga e colocar outra nossa lá. Eu olhei para ele dizendo assim: eu não vim para caramba aí para ganhar dinheiro, eu vim para ganhar alma, e eu vou permanecer com a igreja que Deus me plantou aqui. Não, Satanás, é Deus que manda, é Deus que faz, é Deus que opera. E Ele está operando aqui nesta noite. Quem é que pode glorificar? Para nós finalizar, João 14. Glória a Deus. Aleluia. Pronto, está indo, mestre. Estou indo para o Pai. Aleluia. Estou indo lá para o céu, irmão Luiz. Responde, Jesus. O que tu está fazendo? O que tu vai fazer lá? Tinha uns discípulos bem ousados lá. Filipe era um deles. Aí Jesus olhou e disse assim: eu estou indo preparar lugar para vocês. É mesmo? É. Estou indo preparar lugar para vocês. Aí imagina eles, irmão, ó. Puxa vida, vai que ele não volta. Meu Deus, está indo preparar lugar. Mas vai que ele não volta. Aí Jesus conhece o pensamento. Salmo 139, irmão. Antes que ainda que nós fale alguma coisa, ele já conhece o nosso pensamento. Jesus olhou e disse: não turbe o coração. Crê em Deus. Aleluia. Crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar lugar. Mas fiquem tranquilos, porque se eu for, eu virei outra vez. Vos levarei para junto de mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Sabe o que eu estava pensando aqui agora? Antes de eu pregar? Você já percebeu que quase todas as igrejas, não sei se os irmãos visitam, mas quando eu vou pregar, Viviane vai pregar, aí a gente visita as igrejas assim como pregador. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas é o meu pensamento. Você chega agora nas igrejas de hoje, a maioria, o grupo de louvor faz o louvor, mas já não tem mais grupo de 5 geração, não tem mais grupo de mocidade, não tem mais grupo de jovens, não tem mais para cantar igual nós estamos cantando, não tem mais. Só quem faz o culto é o obreiro que vai pregar e a banda que vai tocar. Aí eu vejo no Salmo 150: todos que têm fôlego louvem ao Senhor. Eu perguntaria, os irmãos podem responder em voz alta: será que Deus se agrada quando o ciclo de oração está cantando aqui? Sim ou não? Sim. E por que não querem mais que o ciclo de oração se apresente? Outra pergunta: será que Deus se agrada quando a mocidade está cantando aqui? Sim. E por que não querem mais que a mocidade se apresente? Será que Deus se agrada dos varões está cantando aqui na frente? Sim. Por que não querem mais o grupo de varões?
Agora eu vou finalizar com as crianças. Será que Deus se agrada com as crianças cantando aqui? Sim. Por que não querem mais as crianças cantando? Alguém um dia chegou assim: vem pra cá, menina, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí Jesus disse: não faz isso não. Deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles que sai o perfeito louvor. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar com esses grupos ou não? Amém. Será que Deus vai se agradar com a gente? Amém. Se coloca de pé. Evangelho é simples, irmão. Eu não entrei no meu esboço, eu pego outro dia. Eu tenho que ter muito tempo para pregar aquilo ali. Eu quero falar sobre os 3 pilares de uma vida cristã bem sucedida. Se eu entrasse, eu ia ter que concluir, eu ia acabar me extrapolando o nosso horário. Mas eu queria que você saísse daqui essa noite com um pensamento: você não é crente para ficar rico. Se Deus quiser te enriquecer, é mérito dele para a tua vida. Você não veio para a igreja para ser curado, simplesmente para isso, não. Porque a Bíblia diz que maldito aquele que busca ao Senhor somente pelas coisas desta vida. Então nós não viemos para a igreja somente para ser curado. Se Ele curar, é mérito. Nós não viemos para a igreja e ficamos crentes para mim ser amigo da irmã do irmão. Não, também não. A amizade, ela gera, claro que gera. Eu sou amigo de vocês, vocês são meus amigos. A igreja são amigos uns dos outros. Mas o Evangelho não é somente para isso, para criar amigos. O Evangelho, quando nós entramos em uma igreja, nós precisamos saber que nós estamos esperando aquele que um dia prometeu que vai voltar. E quando Ele voltar, Ele deixa uma característica em São Mateus capítulo 25 bem exata para nós: vai ter que ter azeite na tua lamparina, vai ter que ter roupas novas e brilhantes. Você não poderá estar com as suas vestes manchadas no dia em que o Senhor te chamar. Pastor, o arrebatamento vai demorar. O arrebatamento pode até que demore, mas você não sabe o dia que você vai partir para a eternidade. Então nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor: põe azeite na minha lamparina. Sabe por quê? Porque quanto mais azeite tiver em nós, eu estou falando do azeite que é o Espírito Santo, viu, irmão? Ele simboliza esse azeite aqui, para você entender. Quanto mais eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, menos vontade eu tenho do mundo. Quanto mais eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, menos vontade eu vou ter de falar mal da vida do irmão. Quanto mais o Espírito Santo estiver dentro de mim, mais vontade eu vou ter em querer saber a necessidade de cada um para poder ajudar. Porque a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo tu vai comer dele. Tem muita gente que não está mais usufruindo de bênção porque é egoísta, pensa só nele. Não quero saber mais do irmão A, não quero mais saber do irmão B, não quero mais saber do irmão C, eu quero saber de mim. Mas vai um conselho para a igreja e nós vamos finalizar: ame hoje, ame amanhã, ame depois da manhã, e espere o Cristo vivo, que não está na cruz como muitos estão aí em épocas festivas de Corpus Christi, saem pelas ruas proclamando um Cristo morto. Mas a igreja do Senhor acredita num Cristo vivo que estava no madeiro. Mas José de Arimateia recebeu ordem dos principais dos sacerdotes para tirar Jesus lá daquele madeiro. E sai José, e também sai Nicodemo, e quando chega no sepulcro, eles colocam unção, eles colocam óleo sobre o corpo de Jesus. 3 dias se passaram. Maria Madalena e outras irmãs Maria vão visitar o sepulcro, mas quando chega lá, elas percebem que o sepulcro está aberto, e o anjo do lado do sepulcro olha para elas dizendo: o que vocês estão procurando? E Maria Madalena diz: eu estou procurando o meu Jesus. Mas o anjo olhou e disse: vai até os discípulos e avisa lá que ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele
Tem alguém nesta noite, porventura, quer aceitar Jesus como seu Salvador, reconciliar com Ele, fazer uma aliança com o Senhor? Vem para cá, evangelista Valdinaz, dá a luz no mundo, vem para cá. Glória. Glória a Deus. Irmão, chegamos o tempo que muita gente não está mais valorizando isso daqui. É só mais uma ceia. Se não der para tomar hoje, eu tomo mês que vem. Como eu estou pregando e dizendo o que Jesus pensaria, eu perguntaria de novo: o que Jesus está pensando agora a respeito daqueles que menosprezam essa cerimônia de Santa Ceia? Porque ele disse assim: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem comunhão comigo. Tem gente dando mais prioridade aos dons do que a palavra. Tem gente dando mais prioridade para profeta do que para a palavra. Não tem problema se eu faltar a Santa Ceia hoje. Amanhã Deus vai usar alguém para falar comigo. E infelizmente, quando alguém chega, ainda diz assim: eu sou contigo, eu estou com você. Aí, se você analisar a tua vida com a Bíblia, você vai dizer: mas como assim Deus está comigo? Como assim Deus está comigo se eu estou andando assim, contra a vontade? Ontem eu não fui nem para a Santa Ceia. Nós precisamos priorizar a Bíblia. Essa Bíblia, ela é o mapa que me leva para o céu. Homens erram, leis erram, crentes erram, pastores erram, mas a Bíblia não erra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, então pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Pastor, eu sou pecador, não estou andando muito adequadamente, mas Jesus me abençoou. Não, tu conseguiu por mérito próprio, porque a bênção de Deus só vem para aquele que está em Cristo e Cristo nele. Nós não vamos torcer a Bíblia, nós não vamos mais rasgar as páginas da Bíblia. O que a Bíblia diz que é, o que a Bíblia diz não é, não é. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se a trombeta tocar hoje, nós possamos ouvir Ele nos chamar. Fecha teus olhos.